Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, a gente gosta de chamar também de Atos do Espírito Santo. Capítulo 12, a gente vai ler do 1 ao 19, acho que o capítulo inteiro. Vamos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Bruno, traz os 2 copinhos para mim, por favor. Os 2 copos. Vamos lá. Eu vou ler aqui na minha versão para não ficar de costas, mas a igreja pode acompanhar no telão, tá? Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou, e disse: depressa, levanta-se. Então as algemas dos punhos de Pedro caíram. O anjo lhe disse: vista-se, calça e sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está na porta! Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Deixa eu explicar essa questão do anjo dele aqui. Havia na cultura judaica a ideia de que todas as pessoas, cada pessoa tinha um anjo enviado pelo Senhor para o proteger, que é a tal da ideia do anjo da guarda, que a gente não descrê. A gente crê que existem anjos da guarda. Todos. A Bíblia diz que Deus daria ordem aos anjos ao nosso respeito, para nos guardar, para nos livrar. Só que eles não são intercessores nossos. Eles são servos do Senhor. Eles não são merecedores de culto, né? Essa é a diferença. E eles achavam que aquela menina poderia estar vendo o anjo, que era o anjo responsável por guardar a Pedro. E alguns até dizem que talvez o anjo poderia ter o aspecto visual da qual aquela pessoa era responsável, de responsabilidade dele. Bem, mas isso era um costume deles, irmão. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta ouviram e ficaram perplexos, mas eles, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aí os irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Amém? Te abençoe, querido. Amém? Você pode sentar. Bem, o final do capítulo aí vai falar sobre a morte de Herodes, mas isso aí eu vou deixar para uma outra mensagem, porque eu fiquei muito tentado em pregar sobre a morte de Herodes, mas eu quero falar sobre oração nessa manhã. E, meus queridos, quem aqui ora, levante a mão. Isso.
Que bom. Quem ora, eu não vou perguntar quem ora intensamente, né, incessantemente, que aí você fica assim, ué, mas qual será o padrão que o pastor está falando? A verdade é que, vamos ser sinceros, a gente é crente, mas quem é que sente vontade de ler a Bíblia todo dia? Todo dia tu sente vontade, aquela vontade todo dia, de estudar, de ficar meditando ali. Tem dia que a gente não tem. Você sente vontade de vir para a igreja toda terça, quinta, todo domingo? Você sente vontade de orar toda hora? Tem hora que você sente vontade de jejuar toda hora? Isso é gente. A gente é gente, nossa. Né? Uma frase foi um pleonasmo em pessoa. Nós somos pessoas, nós somos falhos. Essa semana eu estava dando aula para os meus alunos sobre atividade física. Eu falei, olha, para você fazer atividade física, você precisa de 4 coisas: força de vontade, motivação, disposição e instrução. Aí meu aluno perguntou assim, mas força de vontade, motivação e disposição não são as mesmas coisas? Eu falei, não é. Primeiro porque vontade é um desejo. Geralmente você fala, mãe, eu estou com uma vontade de fazer isso, e a tua mãe diz o que para você? Vontade é uma coisa que dá e passa. Mãe é terrível, né, gente? O pai também. Mas a verdade é essa mesmo. Às vezes você acorda com uma vontade. Hoje, segunda-feira, começa a minha dieta, é hoje. Aí tua amiga fala, fulano, a gente vai fazer o mêsversário aqui do Joãozinho. Aí tu vai lá, se afoga no risole, meu irmão. A vontade passou. Porque vontade só é um desejo. Às vezes nós temos desejo. A gente fala assim, não, eu vou começar minha vida, eu vou me mergulhar na oração. A gente tem um desejo. Brota esse desejo dentro de nós. Só que de repente essa vontade passa ou é engolida. Aí eu falei assim, agora motivação não é vontade. Motivação é um motivo que me leva a uma ação. E eu exemplifiquei por eles. Por exemplo, sua mãe fala assim, fulano, eu vou sair, quando eu voltar, eu quero a louça lavada. Eu falei, você está com vontade de lavar a louça? Não. Aleluia. Você está com vontade de lavar a louça? Claro que não, mas você está motivado. Qual é a motivação? Aí eles começaram a colocar o cabo de vassoura da minha mãe, a sola do sapato da minha mãe, porque é um motivo, meu irmão. E esse motivo que a tua mãe ou teu pai te deu, te levou a uma ação. Às vezes a gente acorda sem vontade de trabalhar, mas a gente tem um motivo: ganhar o salário, exercer o nosso emprego, trazer o sustento para casa. Estou motivado, mas não estou com vontade. Vontade é uma coisa, motivado é outra. Eu gosto muito de trabalhar, a única coisa que eu não gosto é de ir. Porque o negócio de trânsito, engarrafamento, me dá um desânimo para sair de casa. Mas quando eu chego no trabalho, irmão, eu fico bem. Não tem esse negócio de, quero sair, eu fico bem. Estou com as pessoas, estou com meus alunos, estou botando gente de castigo, é uma coisa que me alegra. Coisa que me deixa feliz. Coisa que me deixa feliz, dá bronca, eu fico bem, irmão. Não tem aquela coisa da hora, a pessoa que fica batendo no relógio, vou embora. O cara já fecha o dia do trabalho dele arrumado. Porque, por exemplo, meu horário termina 5 horas. Teoricamente, 5 horas eu tinha que estar o quê? Tá indo embora. Não, mas 5 horas eu estou, por exemplo, quando eu trabalhava no estado, minha última aula terminava 10h20 da noite. Teoricamente, 10h20 da noite eu teria que estar o quê? Estar saindo da escola. Não, mas 10h20 eu estava terminando a minha aula, guardando as coisas, quando eu saía lá era 10h40. E a galera queria jogar bola, meu irmão. Jogar bola. E quando eu falei assim, não, professor, nossa aula até 10h20. Aí uma vez eu falei, então tá bom, joga aí. Eles gostavam de jogar futebol. Aí eu falei assim, galera, 10h20, vambora, tem mulher bonita, quero ir pra casa. Eu falava com eles, né? Se vocês não têm mulher bonita, é problema de vocês. Não quer voltar pra casa. Aí, eles entraram no banheiro e foram tomar banho. Uns 30. Eu falei, caramba. Ficaram lá, ó. Como é que eu vou expulsar um homem pelado, irmão? Do banheiro? Eu falei, tá bom, não tem problema. No outro dia, eles queriam, irmão, até 10h20. O CIEP já estava todo apagado. Porque quem estuda à noite aí sabe como é que é a realidade, não sabe? Irmão, já acaba 10 horas, 7 horas, 8 horas, tem mais ninguém na escola, irmão. Mas tá lá o professor de educação física, porque os caras querem jogar bola. Porque eles querem jogar bola. E eu morando aqui na Taquara, trabalhando lá em Santa Cruz da Serra. Falei, tá certo. O que eu passei a fazer? Eu falo assim, galera, quem vai tomar banho, a hora é agora. Isso aí era 10 horas, 10 para as 10. Ele, não, professor, mas a aula acaba 10h20. Falei, tudo bem. Fui lá no vestiário, recolhi a roupa de todo mundo, botei num balde assim no cesto, tranquei o vestiário, já guardei tudo, só faltava pegar a bola. Pessoal, 10h20, professor, estou aí, mas essas coisas estão lá dentro, tá não? Já botei aqui, ó, tá tudo aí, ó, para vocês. Que isso, professor? E aí o banho? Em casa. Vai tomar banho em casa.
Ah, professor, não sei o quê. A gente vai ficar se arrumando. Eu falei, tem problema não. Peguei a bola, fui lá no disjuntor da quadra, fiz plum. Que isso, professor? Tá tudo escuro. Lanterna do celular. Tem mulher bonita, rapaz. Vou ficar aqui com um monte de homem suado? Porque eles estavam motivados. Qual era o desejo deles? Jogar bola. Então, vontade é uma coisa, motivação é outra. E a gente também tem a disposição. O que é a disposição? Às vezes a gente acorda com vontade, às vezes a gente acorda motivado, mas às vezes a gente acorda indisposto. Uma mulher com uma cólica menstrual ou com alguma outra dor. Você não está disposto. Você não está com disposição física. Você não está em condição. Você tem vontade. Você tem até a motivação. Mas, não, eu preciso perder peso, não, eu preciso melhorar a minha saúde. Mas naquele dia você acordou com uma dor de cabeça. Você não está disposto. Desses 3, dos 4, qual é o mais importante? É a instrução. Porque a gente pode estar disposto, a gente pode estar motivado, a gente pode estar com vontade. Mas se eu não estiver instruído, eu vou fazer tudo errado. E eu vou prejudicar a minha saúde, posso me lesionar, eu posso fazer as coisas erradas, e meu ponto não seca. Entendeu? Porque eu preciso de quê? De instrução. E o que a gente vem fazer na igreja? A gente vem buscar o quê, irmãos? Instrução da parte do Senhor, para que a gente faça a coisa certa. A Bíblia diz, olha, muitos oram, pedem e não recebem. Por quê? Porque recebem mal. Porque pedem mal. Porque não são instruídos. Amém? Bem, o fato aqui é que Pedro está preso e a igreja está orando incessantemente por ele. Às vezes, consegue colocar a imagem aqui? Porque tem uma coisa que me agonia muito, irmão. É o quê? Quando as pessoas botam um pedido de oração no grupo e o pessoal coloca assim, orando agora. Aí eu fico pensando assim, gente, mas se ele está orando, como é que ele está procurando emojis? Orando agora, pá, cara de anjo, orando agora, pá, coração, orando agora, bolinha orando. Eu falei, gente, esse cara está orando ou está digitando? Porque eu estou dando uma aula online, irmão. E a minha aula online eu estou fazendo ginástica. Eu falei, galera, quem é que está fazendo? Um monte de gente. Eu. Eu falei, como é que você está fazendo? Você está digitando. E às vezes a gente embarca nessa coisa, dessa modernidade, e a gente realmente não ora, irmão. A gente botou um negócio lá para o irmão ficar feliz, para ele sentir que tem gente orando por ele, mas a gente não orou. E às vezes a gente fala assim, não, Senhor, abençoa o meu irmão. Poxa, mas será que só isso é necessário? Será que a gente ora realmente com a intensidade de alguém que está clamando e intercedendo pela vida daquele que realmente precisa? E quando a gente vai orar pelos missionários, então? Já orou pelos missionários, irmãos? Quem aqui já orou pelos missionários? Aí você fala assim, Senhor, abençoa os missionários. Amém. Será que isso aí expressa realmente a preocupação com um grupo de irmãos nossos que estão oferecendo a vida em países que, inclusive, que são perseguidos, que largaram? Será que de tudo isso que eles vivem, ou de algum irmão que está com alguém enfermo na sua casa, ou alguém aprisionado na prisão, com alguém no vício das drogas, Senhor, abençoa o meu irmão? Amém? Será que isso expressa realmente o nosso desejo, a nossa atenção e o nosso cuidado? Será que a gente está sentindo realmente a necessidade do nosso irmão? Orar por pelos outros é uma responsabilidade nossa. Tiago 5, versículo 16, vai dizer, orai uns pelos outros. É claro que em Tiago está dizendo a respeito também sobre a questão da enfermidade. Vamos a partir do versículo 13, diz assim, está alguém em vós aflito? Ore. Se preocupe com a aflição do seu irmão. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama o Mateus da igreja e ore sobre ele, que é o presbítero, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido os pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns com os outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Olha o que o Tiago está falando, orai um pelos outros. Nós precisamos orar pelas nossas vidas. Nós precisamos construir aqui na nossa vida, desenvolver o hábito de orar pelos nossos irmãos, de você ter um momento ali um pouco mais largo e comprido, e de falar o nome do seu irmão. Senhor, Diácono Vanderlei, sabe o teu servo não aguenta mais com aquele ponto, está doido para consertar cano e emendar fio. Senhor, sara lá o ponto, fala um nome, coisa banal, mas mostra para Deus que você está se preocupando, porque isso é uma responsabilidade nossa, é um zelo nosso, irmãos.
sabe? E aí, a gente vê uma igreja, às vezes uma igreja muito movimentada, e às vezes a gente percebe que as pessoas estão se enfraquecendo na fé. Por quê? Por falta de retaguarda de oração. Eu quero lançar alguns desafios para a gente pensar nessa manhã. Você tem orado pela sua igreja? Não precisa responder não, porque eu vou chegar na parte se você tem orado por mim, né? Você tem orado pela liderança, pelo louvor da igreja? Você tem orado pelo pastor da sua igreja, pelos pregadores? Você tem orado pelos missionários, irmãos? Que às vezes a pessoa fala assim: minha oração é rapidinha. Gente, se você for elencar os motivos que você tem para orar, mesmo que você fale pouco dos motivos, não tem como a tua oração ser curta. Você pode falar pouco. Quer ver? Senhor, eu não vou nem falar do problema, porque todo mundo aqui tem problema, certo? E desafios e desejos. Tem gente aqui que o esposo não é crente, a esposa não é crente. Se eu for falar assim: Senhor, abençoa a Luciana, Senhor, abençoa a Dayana, Senhor, abençoa a Stephanie, Senhor, abençoa a Vera. Meu irmão, essa oração aí no mínimo vai bater mais de 10 minutos. E olha que você não está nem falando nada de ninguém. Como é que pode ser? Então, por exemplo, na terça-feira, a gente começou a reunião de oração das crianças. Essas crianças precisam orar. Elas têm escola bíblica dominical, de manhã, Bíblia. Na quinta-feira tem um cineminha. Na terça-feira é o quê? Não é culto de oração? Reunião de oração com elas. Eu falo rapidinho ali, eu falei sobre o Pai, tal. Vamos orar. Escreveram uma cartinha para Jesus Cristo, mandaram para Jesus. Eles precisam aprender a orar. Por que a gente não ora? Por que a gente ora pouco? Porque a gente também não foi instruído na oração. A gente acha que oração é coisa de crente adulto. Dificilmente, às vezes, você vê uma igreja falando de oração para criança. Entende? Isso é normal em todas as igrejas. E a gente precisa estar revendo, porque isso é uma característica da igreja, querido. O Novo Testamento nos convida muito a estarmos orando uns pelos outros. 1 Tessalonicenses 5:25, apóstolo Paulo vai dizer: olha, irmãos, orai por nós. 2 Tessalonicenses 3, versículo 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, como também é entre vós. E o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, vai nos orientar a como orar e qual deve ser o objeto das nossas orações. Compreende? Porque às vezes as pessoas falam assim: está orando por mim? Está orando por mim? Olha, ora por mim, eu vou fazer um concurso. Olha, ora por mim, eu estou para comprar um carro. Olha, ora por mim, eu estou para fechar uma venda de uma casa. Vários motivos que a gente pede oração. Só que apóstolo Paulo nessa manhã aqui, eu quero mostrar para a igreja que ele vai traçar um caminho de oração para a igreja que não é muito comum no nosso meio. Ontem, quando eu estava estudando, eu falei, Bia, olha essa oração de Paulo. Aí ela falou assim: não, uma vez eu vi o pastor Hernando Dias Lopes pregando sobre essa oração. Ele falou assim: é a oração mais ousada que existe na Bíblia, pelas coisas que Paulo pede. E dá a impressão que Paulo está pedindo aqui, o quê? Iate, barco, né? Coisas difíceis, mas não é. Vamos continuar. Vamos lá. Então, assim, a carta de Paulo vai dar testemunho, as cartas que ele diz a Tessalonicenses, Coríntios, dá testemunho da importância que Paulo dava à oração. Efésios 1:15, do 15 ao 23, vai dizer: por isso, ouvindo eu também a fé entre vós que há no Senhor Jesus e vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças, que é o que? Orar por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Agora olha os pedidos. Olha os pedidos da oração de um pastor para a sua igreja. Às vezes o membro gosta de falar assim: pastor, está orando por mim, pastor? Você está orando por mim? Você deu uma hora por mim? E geralmente, olha pelo que Paulo orava pelas igrejas. Vamos lá. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Ele começa a oração: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo falou assim: eu oro para que vocês sejam sábios e para que vocês tenham acesso à revelação da palavra de Deus, para que vocês tenham seus olhos iluminados do vosso entendimento, para que vocês saibam qual é a esperança da sua vocação. Parece que Paulo está chamando a atenção da igreja, mas não está. Ele está falando de uma oração sincera dele. Olha, eu quero que vocês saibam qual é a real esperança que vocês têm que ter. Qual é a real esperança que vocês têm que ter? Que é a vocação, as quais as riquezas da glória e da sua herança dos santos. Eu tenho orado com vocês para que vocês entendam o que realmente vocês devem esperar no Senhor. Qual é a real riqueza que um crente deve desejar? O que os crentes devem buscar? E a qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós,
os que cremos segundo a operação da força do seu poder. E aí as pessoas dizem, está vendo, Deus, a força do poder, tu vai receber a bênção agora. Não estou falando que Deus não abençoe, mas ele vai dizer o que é a manifestação dessa sobreexcelente grandeza do poder de Deus, o qual manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita nos céus, acima de principado, poder, potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Apóstolo Paulo orava pela igreja? Orava, essa era a oração dele. Eu oro para que vocês tenham conhecimento. Eu oro para que a palavra de Deus seja revelada em vossos corações. Eu oro para que vocês cumpram realmente a vocação para a qual Deus vos chamou. Eu oro para que vocês entendam qual é a maior bênção que um crente tem que ter. Eu oro para que vocês entendam, para que vocês saibam qual é a melhor esperança que um crente tem que ter. Eu oro para que vocês entendam qual é a maior manifestação do poder de Deus, que foi o que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e colocou à direita destra de Deus Pai, um dia onde todos nós estaremos. É por isso que eu oro. É por isso que eu oro. E muitas vezes, muitos irmãos são atraídos por certo tipo de pregação, meio que afetivas. Olha, eu tenho orado por você, para Deus abençoar a tua vida, e tenho orado por você. Olha, o teu pastor tem orado por você. Eu subo no monte, eu boto meu joelho para que você vença, para que você prospere. Aí pensa, nossa, lá, meu pastor ora por mim, mas a Paulo não fala em nenhum momento disso. Que é agarrar a igreja num visgo emocional. Está vendo? Olha como é que meu pastor gosta de mim. Ele ora para que eu fique rico. Mas o apóstolo Paulo, enquanto pastor, não encosta em nada disso. Porque ele ora pelas coisas que são reais e necessárias para a igreja. Não que ganhar dinheiro, e aí a gente vai falar sobre ganhar dinheiro um pouco mais para frente. Deixa eu acelerar. Colossenses 1, 9, 14. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Olha outro pedido de oração aqui, Paulo. Olha, eu oro para que vocês tenham inteligência espiritual. A gente ouve muito falar de inteligência emocional, né? Tem um tempinho atrás aí, isso era o boom de palestra, isso aí invadiu o altar de igreja, vamos trabalhar a inteligência emocional. Aí ficava o pessoal chorando, aí isso aí acho que foi a maçaneta para abrir a porta para os... Ih, Jesus, que isso? Perdão, gente. Desculpa, tira o som aqui do meu celular. Estão me ligando aí. Pega aqui, Bruno. Perdão, igreja. E aí o altar invadiu um montão de coach, dizendo, não, você é especial, essas palestras motivacionais. Só que a Bíblia não fala de inteligência emocional, a Bíblia fala de inteligência espiritual. E o que é inteligência espiritual? É alguém que tem um espírito que discerne todas as coisas e que também discerne qual é a real vontade de Deus. E que a partir dessa inteligência, porque isso é o culto racional, é o compreender o que Deus deseja de mim, e que essa compreensão seja a guia e o parâmetro da minha oração. Seja, como é que é o nome? O leme, no barco, né? É o leme. Eu estou indo, qual é o leme da minha vida? Qual é o que aponta a direção? Precisa ser a palavra de Deus. Isso é inteligência espiritual. Inteligência espiritual é você buscar ao Senhor no seu espírito, na sua palavra, em oração, e não pelo que você sente, e não pelo que te falaram, irmãos. Muitas pessoas sofrem, se desviam por falta de inteligência espiritual. A igreja sabe que eu não gosto muito de nomenclatura de igreja. Tipo, você é o quê? A tua igreja é o quê? Tradicional, pentecostal, não é pentecostal. Eu falo, a gente é crente. A gente é cristão. Não, mas é cristão o quê? Aí eu fico lavado. Não, tudo bem, insano. Mas é o quê? Aí eu falo, remido. E eu vou ficar nessa brincadeira até a pessoa cansar. Porque a pessoa parece que quer o título. Não, eu sou pentecostal. Não, eu sou... eu vou ficar nessa brincadeira, irmão, até a pessoa ficar com raiva e desistir. Por que eu estou falando disso? Porque nessa correria aí, por exemplo, há um tempo atrás eu fui na neurologista. Eu vou dividir isso aqui com a igreja, porque é um dado que eu fui exposto e que me chamou a atenção. E aí, eu já comentei isso com a igreja. E a neurologista, que também é crente, falou assim, você tem picos de tristeza? Eu falei, não, às vezes a gente fica triste, mas... Eu falei, mas como assim picos de tristeza? Ela, não, tipo, você que é pastor, que é da igreja, e que você às vezes não fica pensando assim, pô, mas eu sou crente, eu oro, por que eu não venço? Por que eu não prospero? Por que eu não enriqueço? Eu estou falando dessa tristeza. Eu falei, não.
Eu falei, a linha de pregação daquilo que a gente crê na igreja vai totalmente contra isso. Contra não, vai numa direção distante disso. A gente não serve ao Senhor, porque a gente não deposita a nossa fé. Aí ela falou, não, tá bom, não precisa pregar para mim não, que eu sei da palavra. Eu falei, não estava pregando para você não, só estava explicando que isso não gera tristeza em mim. Pelo fato de eu não enriquecer, e eu também não instruo a igreja nisso. Ela, não, tudo bem. Ela falou, não, porque eu recebo muitas pessoas aqui. Isso aí não é minha fala, tá? Isso é a fala da médica que me atendeu. Eu falei, eu recebo muitos crentes aqui com problemas emocionais, transtornos emocionais, gerados por uma fé mais ligada ao lado neopentecostal do que ao lado pentecostal histórico, que é a Assembleia de Deus, que é a igreja antiga e tradicional. Por quê? Porque são pessoas que depositam a sua esperança em algo que o pastor falou, em algo que o ministro falou, em que o pregador falou, mas que Deus jamais falou. E se ele não falou, ele não tem nenhuma obrigação de cumprir, porque ele vela é pela palavra dele para fazê-la cumprir, não pelo que eu disse. Senhor, aí a igreja embarca nessa, porque eu sou um homem de Deus e vai acontecer. Está jogando isso para Deus? É como se Deus falasse assim, tá falando com você, filhão, vai lá e faz tu, não falei nada. Não falei nada. E a gente conhece pessoas que se desviaram, pessoas que adoeceram no seu coração. Por quê? Porque por falta de inteligência espiritual. Um exemplo de inteligência espiritual é o povo de Bereia. Apóstolo Paulo vai dizer que a igreja de Bereia era uma igreja nobre porque não aceitava nenhuma das suas palavras sem antes conferir na palavra se era realmente assim. Então, qual é o sinal de uma igreja inteligente e espiritualmente inteligente? Para nós aqui, se em algum momento eu falar e algo não testificar na sua mente, ou for de difícil compreensão, que você vá para a Bíblia. Que você vá para a Bíblia. Poxa, eu nunca vi isso, o pastor está falando. Tá. E o pastor deu mole nisso aí. Eu falo com os pastores que são amigos da gente, que eles falam assim, olha, gente, vocês precisam pregar mais na Bíblia. E parar de jogar a conversa fora. Já viu os exemplos? Não, porque aconteceu lá na Europa. E que não sei o que, o monte Horebe se rachou em dois. Já ouvi o pastor falar isso. Jesus Cristo está voltando. Aí a igreja saía assim, gente, Jesus está voltando. O monte Horebe rachou em dois. Já viu os dados que eles vão jogando assim? Eu falei, gente, hoje está todo mundo com a Bíblia em uma mão, em uma das mãos, e o Google na outra. Aí eu falo assim, gente, o monte Horebe se rachou em dois. Se eu estou na igreja, meu irmão, com todo o temor, eu vou deixar minha Bíblia do lado e vou para o Google. Eu vou digitar, monte Horebe rachou em dois. Rachou não. Aí ele ouve alguém falar e passa para alguém falar, e a igreja vai recebendo. Uma vez que eu ouvi assim, não, por que o Espírito Santo foi manifestado pela pomba? Porque a pomba é um bicho limpo. Aí nesse dia eu estava na igreja, né? Eu falei, aí virou para mim e falou assim, não é, Sandro? Aí eu falei, você não, pomba transmite doença pra caramba? Vai me botar em xeque diante da igreja? Eu falei, pombo transmite doença pra caramba? Não, mas isso aí é só os pombos do Brasil. Aí eu falei, então tá. Pô, tem lógica, irmão. Porque sai falando coisas sem fundamento, falta de inteligência espiritual. Falta de inteligência. Continuando. A oração ela é tão importante para as nossas vidas. Vamos continuando. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, que tenham paciência, que sejam longânimos, que sejam alegres. Essa é a oração de um pastor. Por exemplo, me incomoda, não é que me irrita não, me incomoda ver um irmão em Cristo meu já de tempo que está sempre emburrado, ou que está sempre triste. Porque qual é a minha oração? Senhor, faz de nós uma igreja alegre. Porque é uma ordem, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos no Senhor. Porque não tem lógica um crente passar por problema, ter um momento de tristeza. Tudo bem, perdemos pessoas, passamos lutas, dificuldades, mas uma vida constantemente triste. Parece que tem gente que cultiva a tristeza. Não sei se é forma de chamar a atenção. A pessoa chega assim, aí quando você chega aí, irmã, que isso, irmã? Porque não entendeu aquela outra oração do apóstolo Paulo. Qual é a nossa real esperança? Qual é a nossa real manifestação do poder de Deus? Ele vai dizer em toda a longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos
para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Essa é a oração do apóstolo Paulo para a sua igreja. Ora para que vocês sejam felizes, para que vocês andem dignamente diante do Senhor, para que o nome de Cristo seja glorificado através da vida de vocês, para que o nome de Cristo não seja envergonhado por nossa causa. Essa é a oração de um pastor pela sua igreja. Senhor, que a minha igreja, digo assim, que a igreja a qual o Senhor colocou sob minha responsabilidade seja digna do seu nome, que eles resplandeçam, que eles testemunhem a sua palavra, que eles sejam felizes, que essa felicidade venha do real gozo que um crente tem, que é um dia herdar a herança dos santos, saber que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. É isso que o pastor deve orar pela sua igreja, é isso que deve ser o motivo também da sua oração. Compreende? É esse o objeto da sua oração pela vida de um irmão. A oração, queridos, é tão importante que nós oremos para Deus, que a Bíblia diz que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, porque Ele era Deus, abriu mão da sua glória, se esvaziou e se fez como um de nós. Ele estava entre nós, Ele era homem, mas Ele também era Deus. Só que o próprio Jesus pediu oração. E isso aqui é incrível. O próprio Jesus Cristo pediu ajuda em oração. Mateus 26, 38 e 40 e 41. Então ele disse, é claro que Jesus Cristo ali no Getsemane, ele está no ápice do seu esvaziamento da sua glória, porque foi um processo, ele se esvaziou da sua glória, mas quanto mais ele andava entre os homens e desenvolvia o seu ministério e aproximando-se da sua cruz, foi um momento de maior humanidade dele, de sofrer. Ele vai dizer, então ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui comigo, velai comigo, ou seja, me ajudem em oração nesse momento. Olha isso, gente, o Filho de Deus encarnado, olhando para os seus discípulos, homens pecadores. Jesus Cristo não era pecador, mas ele passou por um momento de tanto agonia, a alma dele estava tão angustiada que ele chega assim, fiquem comigo, orem comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero. Olha a oração dele, não como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, nenhuma hora pudestes velar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração, ela é importante, e Jesus Cristo ainda mostra como é que a gente precisa desenvolver isso na nossa vida. Ele sobe com os discípulos, ele fala assim, vocês ficam aqui, quem vem comigo? Pedro, Tiago, João, venham. Ele já separa os discípulos, aí ele leva o grupo mais seleto, não, vocês vêm comigo, vamos subir. E aí ele vira para esses discípulos, não, vocês ficam aqui, eu vou para ali orar. Você percebe que ele vai se afastando. A oração é um momento de intimidade com o Senhor. A oração não está focada em resultado. A oração está focada em estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Compreende? Não é simplesmente questão de buscar um sim ou buscar um não, mas conversar com o Senhor, mesmo que a resposta seja um não. Porque várias vezes a gente conversa com o nosso pai, com a nossa mãe, e a resposta é um não. Mas mesmo assim a gente tem desejo e alegria e prazer de estar com o nosso pai, com a nossa mãe. Então a oração, por que muitos de nós esmorecemos na oração? Porque a gente acha que o sentido da oração é estar em receber ou não receber. Logo, se eu não recebi, não adiantou eu orar. Como não adiantou orar? Você conversou com seu pai, você falou com ele, você teve o privilégio de desenvolver uma conversa com um Deus que te salvou, mas ele não quis te dar. E a gente vai entender isso um pouquinho agora, mais para frente. A Bíblia vai mostrar a importância da oração, por exemplo, na primeira igreja. Qual era a principal característica? A primeira igreja de Atos, ela tinha 4 características. Perseverança na doutrina dos apóstolos, eles tinham comunhão, eles partiam um pão, e qual era a 4ª característica? Eles perseveravam em oração. A igreja de Atos era uma igreja que orava. Amém? Pastor, isso só acontece no Novo Testamento? Não. Olha essa fala, é que eu não vou conseguir ler o capítulo todo, eu até vou ter que ler o capítulo todo para entender. Olha essa fala de Samuel 12, 23. E quanto a mim,
longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, vamos entender aqui. Quando você não ora pelo seu irmão, além de você não amar o seu irmão, eu dou tchau para as pessoas da rua. Além de você não amar o seu irmão, você está pecando contra Deus. Compreende? Essa semana me perguntaram, pastor, beber é pecado, não é pecado? Isso aí a gente conversa na escola dominical, tá? Mas eu falei, irmão, leia 1 Coríntios 8. Primeiro ou segundo? Primeiro. 1 Coríntios 8, que fala sobre a questão da responsabilidade dos neófitos. Olha o que o texto diz. Não é comer ou não comer que me aproxima de Deus, mas por causa do neófito, se o meu comer o escandaliza, eu não vou comer, porque eu estarei golpeando a sua consciência. Isso é muito forte. Eu estarei esmurrando a sua consciência de um novo na fé e pecando contra Cristo. Então, quando eu não oro pelo meu irmão, eu estou pecando contra Deus. E isso aí é mais complexo ainda, porque o que está acontecendo nesse contexto aqui? Nesse contexto, é quando o povo chega para Samuel e fala, Samuel, a gente quer um rei. E Deus se desagrada, você conhece o contexto disso. Estão pedindo um rei. E aí Samuel vai trazer um histórico, ele livrou vocês do Egito, ele livrou vocês do rei tal, ele livrou vocês do rei tal, ele falou que jamais vocês seriam servos de ninguém, que vocês não teriam rei, agora vocês pedem um rei. E aí Samuel vai dizer assim, eu roubei vocês, eu fiz isso a eles. Aí ele fala, não, você nunca fez isso. Aí Samuel ora, ele está afrontando ao Senhor. Samuel está num momento de extrema tristeza por Deus, porque no capítulo anterior, Samuel chega para Deus entristecido, porque Deus fala assim, Samuel, explica para o povo, eles não sabem o que eles estão pedindo. Samuel vai para o povo, só que o povo fica ali, não, a gente quer um rei. Aí Samuel volta para Deus, só que Samuel volta com o seu coração pesaroso, e Deus fala assim, Samuel, você está triste porque quem está sendo rejeitado não é você, sou eu. Olha que conversa difícil, gente, que Samuel está tendo com o Senhor, e o povo ali, não, a gente quer um rei. E aí Deus vai lá, faz o histórico de todas as libertações que Deus fez com o seu povo, da mão de reis humanos, mas Deus ainda assim dá um rei. Aí vai chegar nesse ponto aqui. Deus dá a orientação do rei, ele vai levantar o rei, e Deus ainda fala, olha, vou dar o rei, mas fala para eles que se esse rei me servir e não se desviar dos meus estatutos, eles não vão ter problema. Mas é óbvio que ia acontecer. Isso é óbvio que ia acontecer. E aí Samuel vai lá e explica isso para o povo. Só que o texto anterior que a gente leu aqui, no capítulo 12, vai dizer que Samuel ora. E quando Samuel ora, a Bíblia vai dizer que Deus envia uma tempestade e raios começam a cortar no meio da plantação. Porque Deus estava mostrando o estado de descontentamento contra o povo. Olha como é que é isso. Quando o povo vê aquele bicho pegando, o céu fechando e raio comendo, meu irmão, o povo entra em desespero. E eles falam assim, Samuel, por favor, ore por nós para que Deus não nos mate. Nós pecamos contra o Senhor quando nós pedimos um rei. Aí agora olha a resposta de Samuel. Eu jamais pecaria contra Deus deixando de orar por vós. Samuel não foi ouvido, Deus foi afrontado, Deus manifestou e Samuel disse assim, jamais pecaria contra Deus deixando de orar por vós. Eu conheço muitos pastores amigos, que às vezes dizem assim, crente problemático, melhor que saia da igreja, melhor que saia. Não quer nada melhor que saia, mas não é, isso não é a postura de um pastor. Isso não é a postura de um pastor, porque não é isso que a gente vê, por exemplo, na carta de Coríntios. Porque quando você lê Coríntios, meu irmão, que igreja problemática. Só que se Paulo tivesse desistido de Coríntios, Coríntios não estaria na Bíblia. Compreende? Todas as outras cartas, todas as igrejas com seus problemas, mas apóstolo Paulo nunca desistiu da sua igreja. E a gente vê assim, pastor, fulano de tal, saiu da igreja, pastor, nunca foi crente, não lhe pesa o coração, não lhe pesa. Mas também o membro que estava errado aqui, o povo estava errado. O povo errou do início ao final. E Samuel vai dizer assim, eu jamais deixaria de orar por vocês. Eu não vou pecar contra Deus. Por quê? Porque é o meu ofício, é a minha vocação. E aí Samuel vai dizer assim, eu jamais deixaria de orar por vocês, antes vos ensinarei o bom caminho e direito. Qual é a função de um pastor? Ensinar o caminho direito. E se o povo errar? Continuar orando. É mesmo, pastor? Todo pastor tem que ser assim, mas você também tem que ser assim. Por acaso, você que é pai, você que é mãe, não é isso que você faz com o teu filho o tempo todo? Ele vai lá, dá a cabeçada, erra, você ensina, e você para de orar por ele, por acaso? Você para de orar por ele? Tomara que vá para o inferno.
Você não para de orar por ele. Você não para de orar pelo seu parente. Você não para. E isso deve estar dentro dos nossos corações. Então, se nós queremos ser uma igreja que ore, meu irmão, nós precisamos orar biblicamente. Orar aquilo que a Bíblia nos ensina a orar. Pegue as cartas de Paulo e leia como se fosse oração. Compreende? Leia orando. Leia Efésios 1, 18 a 20. Por exemplo, pastor, eu quero orar pelo Marcelino, mas eu não sou muito bom de oração. Não tem problema, Senhor, meu irmão Marcelino, Deus ilumina os olhos do coração dele, para que ele saiba a esperança do seu chamado. Ore o texto bíblico, meu irmão. Pastor, mas aí não é uma oração sincera. Quem falou que não é? Quem falou que não é? Aí tem gente que fala assim, não, cara, olha, eu te falo um negócio, desculpa, às vezes eu falo cara, né, pega mal, perdão. Mas crente, principalmente evangélico, tem umas idiotice, principalmente quando encontra um católico, eu vou rezar por você, aí o arrogante, eu não rezo, eu oro. Eu falei, é a mesma coisa, só troca o nome. Aí o católico fala, não, porque lá na igreja é Eucaristia é ceia. É a mesma coisa, filho, é tudo sinônimo. Deixa eu ser ignorante, porque talvez uma pessoa lá esteja rezando. Estou entrando na questão da idolatria não, tá? Às vezes a pessoa pode estar rezando, porque reza é repetição. Bem, a gente também faz repetição. A oração do Pai Nosso, Jesus já nos entregou pronta. E quantas vezes a gente não ora o Pai Nosso? Mas a repetição é reza. Não é, porque eu me aproprio daquela oração. Eu trago aquela oração para a minha vida. Eu quero que aquela fala seja o que aconteça na minha vida. Agora, quando eu posso também estar orando uma coisa que não é pronta e totalmente no automático. Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, abençoa o Brasil. Senhor, abençoa. E Deus também precisa de bênção, porque no meio da oração fica, Senhor, abençoa o Senhor. Abençoa, Senhor. Aí eu falei, Deus está abençoando ele mesmo? E não é uma oração pronta, é totalmente automática. Aí eu quero falar mal do católico, né? Ele reza, eu oro. Mas é palhaçada, irmão. A gente pega o texto bíblico, ore o texto bíblico, ore para a sua vida, Senhor. Ilumina os olhos do meu coração. Senhor, me faça compreender a esperança do meu chamado. Senhor, me ajuda a entender a grandeza do seu poder. Senhor, me ajuda a crer. Senhor, me ajuda a compreender a eficácia da ressurreição. Senhor, me ajuda a andar dignamente. Ore os textos bíblicos. Pegue os salmos e leia salmos como oração. Tantos salmos são orações lindas. Às vezes o crente fala assim, eu não oro, eu não sei orar. Não sabe orar, meu irmão? Pega um salmo e ora. Ore o salmo. Pegue o salmo, Senhor, por que está mais? Eu estou triste. Senhor, eu estou mal. Eu estou tão mal que eu não consigo nem orar, porque não sai nada. Ótimo, meu irmão, ótimo, porque até que tua mente não vai produzir muita coisa boa mesmo. Então vai para a Bíblia. Porque está batida a minha alma. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Ore os salmos. Ou você acha que Jonas, no ventre do peixe, o profeta Jonas, fez uma oração sincera ao Senhor? Fez não, irmão. Se você pegar a oração de Jonas dentro do ventre do peixe e você quebrar a oração de Jonas, você vai montar a oração de Jonas toda no livro dos Salmos. A oração de Jonas toda é uma concha de retalhos dos textos de Salmos. Senhor, será que jamais entrarei no seu santuário? Será que jamais voltarei? Você acha que é uma oração sincera? Não, meu irmão. Jonas está repetindo trechos de Salmos. A oração dele inteira, Jonas está declamando Salmos. Nada ali foi dele. Nenhuma daquela oração era dele. Ele começou a declamar trechos de salmos. Só que a Bíblia diz o quê? Que lá do ventre do peixe, Deus ouviu a sua oração. E uma oração que nem era dele. Mas ele orou os salmos. Mas qual foi a diferença? Ele não fez aquilo como se fosse uma meditação, ou como se fosse um mantra, ou como se fosse uma chave mágica. Não, ele trouxe a verdade daquele texto para si. E é isso que nós precisamos fazer, trazer a verdade e a eficácia do texto bíblico para as nossas vidas. E não entender que a Bíblia é o pastor sabe muito a Bíblia. Não, Mateus sabe mais, porque ele fica lá um ano no texto. Não, olha lá, não é uma disputa de quem ler a Bíblia mais vezes. Não, meu irmão, o nosso desafio é de viver a Bíblia. E como é que eu posso viver a Bíblia? Trazendo essas verdades para dentro de mim. Por mais que eu nunca tenha lido a Bíblia toda, você vai ver um monte de gente aí que já leu a Bíblia toda várias vezes, que a vida é uma confusão. É uma confusão, meu irmão. Você quer ler a Bíblia várias vezes? Leia a Bíblia várias vezes.
Aquele meu tio Daniel que pregou aqui domingo, ano passado, ele botou lá: se agradeço a Deus por ele ter me dado a oportunidade de completar a minha 38ª leitura da Bíblia. Eu falei: eita, me senti tão envergonhado. Já leu a Bíblia toda, 38 vezes. Só que é um hábito dele, ele vai emendando uma leitura atrás da outra, ele vai pá. E ele vai lendo. Só que, por exemplo, ele pregou aqui. Você não percebeu uma pregação de um pregador que for, desculpa o termo, arrotando textos bíblicos, para dizer que era megamente teólogo. Mas ali está velhinho, simplesinho, mas é professor de grego, é professor de hebraico, e é uma pregação super simples. Porque não é disputa de quem tem mais, a questão é de quem vive. O nosso desafio é viver a palavra de Deus. Não é ser uma enciclopédia de dados. Não, porque na cultura... Não é isso, é bom. Mas o nosso maior desafio é compreender e trazer essas verdades para as nossas vidas. Amém? Você pode orar a carta de Efésios. Agora, para a gente estar fechando, para a gente ir para a ceia. Qual deve ser o principal motor da oração? O principal motor da oração tem que ser uma oração para que Deus seja glorificado. Porque tem causas de oração, irmão, que a gente não sabe se é a vontade de Deus ou não. E tem pessoas que ficam chateadas. Pastor, eu estou precisando disso, vamos orar, ora por mim, Senhor. Aí eu faço: Senhor, faça a tua vontade. Que isso, pastor? Eu falei: irmão, estou pedindo para Deus fazer a vontade dele. Não, mas você não entendeu, eu quero que você ore para que isso aconteça. Eu falei: irmão, mas a gente vai orar para que Deus faça a vontade. Esse não é exemplo não, tá, irmão? Isso é fato, já aconteceu comigo. Pessoas que ficaram chateadas comigo, porque na oração eu falei assim: Senhor, faça a sua vontade. Ficou chateado comigo. Ficou chateado. Eu não entendi o pastor orando para Deus fazer a vontade. Eu vou pedir o quê? Para Satanás? Ou então, meu irmão, eu falei assim: então não ora, bota a carta no correio para Papai Noel. Não ora, pô. Natal está chegando aí, ó. Bota lá a carta no correio. A nossa oração precisa ser para que Deus seja glorificado. Então, meu irmão, se alguém te pedir uma oração e você não sabe, e algo ali às vezes não compete, ore para que Deus seja glorificado. João 14:13. Tudo que pedirdes em meu nome, isso farei. Olha aqui, pastor, está tudo. É só pedir, pastor. Tudo que pedir em meu nome, eu farei. Por que às vezes não acontece? Porque você não leu o final do versículo. Tudo que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Porque se o que tu pede não glorifica o Pai, Jesus Cristo não se compromete a fazer. Compreende a chave da oração que é respondida? A oração que é respondida é a oração comprometida para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que você pedir em meu nome eu farei. Qual a finalidade? De que o Pai seja glorificado. Muitos dos nossos pedidos de oração são pedidos para que nós sejamos glorificados. Deus não tem glória em nada. Não tem glória em nada. Ontem eu estava terminando de estudar a pregação e eu vou hoje escutando alguns louvores. E foi ontem mesmo. E eu vi um show bonito, evangélico. Eu nem conhecia essa programação. Não tem o troféu imprensa, troféu tipo Oscar. Eu vi lá. Eu vou falar o nome, mas não tem nada a ver com o cantor. A questão não é ele não, tá? Eu estou falando a ideia. Estava lá: Troféu Gerando Salvação. É o nome da programação. E aí muitos cantores eram homenageados. Porque alguém julgou que o trabalho dele gerou muita salvação. Eu falei assim: não estou entendendo. Aí homenagearam o Anderson Freire. Não tem nada contra ele não. Aí entrava um monte de cantor cantando, e ele assim, igual um bobo, assim, bobo de feliz, assim, sendo homenageado, sendo elogiado, e fumaça para lá: minha identidade. Aí ficava um boneco assim, com um globo assim, girando, ó. Troféu Gerando Salvação. Eu falei: ué, não estou entendendo nada. Eu falei: o homem está recebendo um troféu porque ele foi usado para que outras pessoas sejam salvas? Não estou compreendendo. Apocalipse 7:10 vai dizer que diziam ao Cordeiro: glória seja dada ao Cordeiro, porque a salvação pertence a Ele. O mérito é todo dele. A glória é toda dele. A honra é toda dele.
Como é que pode existir uma programação que dê um troféu para um homem, porque ele gerou salvação? Glórias e honras somente à salvação, ao Senhor, porque a salvação pertence a Ele. Qual é a glória e o mérito da tua salvação? Somente ao Senhor. A gente precisa tirar dos nossos lados. Eu devo muito ao fulano que me evangelizou. Amém. Você é grato, você deve a Deus. Você deve gratidão a Deus. Porque se Ele tivesse falado contigo, mas se Deus não tivesse te salvo você estaria perdido até hoje. Salvação pertence ao Senhor. Tudo na nossa vida é para glorificar o Pai. As nossas orações devem ser direcionadas para que Deus seja glorificado. Pastor, ora por mim, eu vou fazer o vestibular, eu quero ir para a faculdade tal. Tá bom, irmãos. É assim que eu vou orar. Senhor, está aqui o teu servo, pedindo que o Senhor o abençoe com a porta da faculdade. Senhor, faça a sua vontade na vida dele. Que o que o Senhor vai fazer sirva para glorificar o seu nome. Amém. É assim que eu vou orar. Eu não vou pedir para ele abrir a porta da faculdade para você, porque eu não sei se é isso que ele quer. Eu não sei. Eu não sei, eu falo com tristeza de amigos nossos que caminharam conosco e que a porta da faculdade equivaleu à porta do inferno nas suas vidas. E que a porta do emprego, e que a porta da bênção, e que a porta do casamento significou a porta do inferno. Porque quando entrou na bênção, esqueceu do Senhor. Eu não sei se foi Deus que deu. Não sei se ali, mas ele conseguiu por mérito. Não foi Deus que deu. Porque Deus só dá aquilo que traga glória para o seu nome. Aí às vezes a pessoa sabe, mas se Deus não quisesse, ele não daria. A responsabilidade não é dele não, irmão. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Se esforçou, remou lá, remou contra a maré. Deus deu um rei para o povo e Deus não queria. Deus deu um tabernáculo para o povo, Deus também não queria. Deus deu várias coisas para o povo de Israel que Deus não queria. Deus deu bênção no deserto, deu carne, deu pão, e Deus também não queria dar. Mas Deus deu, para que a gente entenda que a responsabilidade é nossa, de entender a real vontade do Senhor, antes de nós dobrarmos os nossos joelhos em oração. Para que nossas orações sejam direcionadas, Senhor, eu estou te pedindo isso, mas se não for para glorificar o teu nome, não me dê. Eu quero muito, Senhor, mas se isso que eu quero não servir para glorificar o teu nome na minha vida, Senhor, por favor, não me dê. Isso é uma oração espiritualmente inteligente. Que nós aprendamos, irmãos, a orar biblicamente, para que nós possamos andar de uma maneira digna diante do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.